a vida após a morte que tu sempre acreditou. Ela é real e não brinca com Deus e com as coisas de Deus. Queria um pouquinho dessas experiências sobrenaturais na medicina. Porque eu acho até que você já foi muito inspirado na escolha da sua profissão. Como Já aconteceu teve com o caminhos, menino, é. o menino que já falou foi ali, isso, teve aquela visão, tem que ir para Rosário, sonho. né? Agora, quais outras vivências? Porque eu acredito muito nisso, eu tive algumas também. Sim. Em CTI, coisas. Sabe que eu tive uma experiência que uma rede de televisão foi lá em Rosário do Sul. Uhum. Eles queriam que eu viesse a São Paulo. Eu digo, não tem agenda para isso. Eles foram lá em Rosário do Sul e liberaram essa minha reportagem num programa televisivo de domingo à noite. Uhum. E contei há pouco pro Vlad, que tá conosco. E um cineasta entrou em contato comigo que se possível, queria fazer um filme em relação a isso. Em relação a isso. Em relação a isso, eu vou contar pra você. Eu tenho algumas. Uma delas foi uma experiência, assim, que foi muito marcante. Primeiro de tudo, quem me conhece mesmo, meu dia a dia, amigos, não precisa nem ser tão íntimo como a minha esposa, minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe que eu mudo de opinião, mas não é tão fácil, tá? Obviamente, tu me argumentar e tu me ensinar, coisa boa, eu vou mudar a opinião, né? Pronto. Por uma lógica. Mas eu não sou muito fácil de mudar a opinião. Eu não sou enganado tão facilzinho assim. Você não é manipulável. Eu não sou tão bobinho assim por frequentar a Assembleia de Deus. Se vocês me conhecessem, eu sou chato de me convencerem, tá? Eu sempre digo que eu não tô ganhando nada para contar isso, não poderia contar, porque a experiência foi para mim, mas eu sei que já tocou em várias pessoas do mundão todo aí. E temos relatos que são emocionantes, inclusive pessoas que estavam para se suicidar. Mandaram relatos, nós temos relatos gravados de pessoas isso aqui. Aconteceu o seguinte, eu estava na residência de cirurgia geral, cirurgia digestiva. Eu era um residente, já formado há 2 anos, né? E eu tinha feito uma cirurgia de DPT. Para quem é cirurgião sabe que é duodenopancreatectomia para câncer de pâncreas. É a maior cirurgia da cirurgia digestiva, é a DPT. E eu tinha operado um câncer de pâncreas, um paciente, né, residente, né, empolgado, que estava tudo lindo. E eu cheguei e falei para a família, na véspera, eu disse assim, do acontecido, eu disse, amanhã ele vai ter alta. Naquela noite eu estava de plantão no hospital, dormindo no hospital. Eu era do tempo do BIP. Sim, eu tive. Tá? Aquilo, você tinha que ligar para a central. Certo, era o BIP, não tinha celular, não tinha nada. Até depois veio o Teletrim, o BIP foi o primeiro. Foi BIP, eu era do Primeiro BIP. Era o BIP. E eu tava dormindo no quarto com mais 4 residentes, eu e mais 4 residentes. E o BIP tinha quando tocava um número normal, era um número para algum posto do andar, tava nos chamando, que eu cuidava dos pacientes cirúrgicos. E tinha um BIP que era parada cardíaca. Pra saber que tinha que ir mais rápido. Sim. Aí eu tava, sempre tem que ser esse horário, né? 3 e pouco da madrugada, trocou esse bip, acordou todo mundo lá, mas eu olhei, era pra mim. E eu saí correndo, toda sua vista deu no quarto 109. E lá tinha uma coisa nesse hospital que eu fazia residência, assim, quem chegava primeiro é o que entubava. Sim, E comandava a parada. Então, tu residente, tu queria chegar primeiro, porque ia ou a equipe da clínica e mais a equipe da cirurgia, que era a minha, né? Só que nessa descida da escada, eu não fui de elevador, eu fui lembrando 409. 109. Quem tá? Só não pode ser o meu paciente. Tinha 5 lá, porque era um quarto de SUS. E eu fui descendo, só não pode ser ele, mas eu fui pensando, mas não é. Mas o BIP tocou já pra você, né? Mas eu atendia todos. Sabe, ele estaria de qualquer maneira. Todos do andar eram comigo ali, tá? Entendi. E eu desci, não era específico. E eu desci correndo. Quando eu entro no quarto, quem é que tá parado? O seu paciente. O meu paciente, naquele quarto, naquela cama lá do cantinho, lá, perto da janela. Lá. Eu digo pra vocês que eu fiquei assim, ó. Foi um aprendizado que eu tive pra cuidar de cirurgias delicadas, pra não prometer coisas, tá? Um aprendizado de um jovem cirurgião. E foi ele. E eu fui o primeiro a chegar, junto com as enfermeiras do andar ali. Intubei. E começou a parada. Vamos lá, pessoal. Adrenalina, atropina, chegou a equipe da clínica e aquele quarto cheio de gente lá.
E geralmente a convenção é 30 minutos de reanimação, né? Sim, 30 minutos, né? é o limite. Ele não reanimou. 30 minutos em nenhum momento, todo o tempo ficou em assistolia ali, o tempo, né? Não voltou em nenhum Não voltou em nenhum momento. momento, nada. Nem pra dizer, voltou. Não. Não voltou nunca. E só que eu fiz um pedido pro pessoal. Pessoal, vamos mais 15 minutos. E aí, lá todo mundo me chamava de Lemos, né? Lemos, cara, Já 4 deu. da manhã, deu. Falei, cara, vocês querem sair, sai, mas eu vou continuar aqui. Mas o pessoal acabou ficando. E vamos mais 15 minutos. Bateu 15 minutos, a enfermeira marcando e disse, doutor, 45 minutos, deu, acabou. Então tá bem, acabou, pessoal. Quando aconteceu os 45 minutos, aquele homem que estava ali começou a se retorcer. E eu, como cirurgião é extremamente racional, muito mais que qualquer clínico, eu pensei comigo, mioclonias, que são os movimentos involuntários que pode dar logo depois da morte, mas isso aí dá logo depois da morte, fazia 45 minutos. Até existem esses movimentos involuntários para a pessoa que está assistindo, que assim, não, é minutinhos, 2, 3, 4, 5 minutinhos, até relato de 5 minutos, começou a se retorcer naquele lugar ali. E para piorar a situação, não é que me diminui uma fase da luz do quarto. Caiu, né? Caiu Aquela queda bem de fácil. luz. Resumo, saiu todo mundo do quarto, na correria do quarto, os pacientes saíram com soro do quarto. E ficou eu e meu paciente ali. Lembrando que, nesse momento da minha vida, eu estava um pouco afastado de Deus. Jovem cirurgião, bobinho, super ocupado, parceiro, só trabalhando ali, só achando, tá entendendo? Fui criado numa coisa, e naqueles momentos, nunca saí da igreja, mas naqueles momentos eu sabia, dentro de mim, que era o momento que eu estava mais afastado de Deus. Eu tinha consciência disso aí. E eu fiquei, e aquele homem continuava fazendo assim, só que ele estava com uma cara de extremo pavor. Uma cara que eu não consigo descrever para vocês. Uma cara de tipo assim, ó, assustadíssimo. eu tô indo por um lugar onde eu não quero ir. E aí, nesse momento, entrou pela janela do quarto vários vultos, como se fossem pessoas escuras, assim. Tipo uma roupa, uma veste preta. E adentrou no peito do homem. E quando ele entrou, ele fez mais uma cara de dor, uma coisa assim, tipo assim, estágio, assim, mas assim, uma cara dizendo, claramente me dizendo pra mim, ó, não é legal pra onde eu vou, não é legal. Aí aquilo lá entrou, e saíram de volta por ali, aí o homem fez. Aí ficou. Naquele momento, veio uma coisa no meu pensamento, dizendo assim comigo, bem claramente, a vida após a morte, que tu sempre acreditou, ela é real, e não brinca com Deus e com as coisas de Deus. Aquilo foi um marco na minha vida. Entendi. Do tipo, pra onde ele estava indo não era realmente legal. Né? E você não pôde fazer nada. Absolutamente nada, tá entendendo? Pelo contrário, você tentou retardar o tempo todo aquela situação. E ninguém me contou isso. Eu vivi. Eu entendi. As pessoas estavam ali fora, que estavam ali, muitos saíram correndo depois. O que foi? O que aconteceu lá? Pessoas presenciaram a queda da luz, presenciaram o homem fazendo aquilo lá. Foi um pavor. Caiu a luz, todo mundo saiu correndo. Cena de filme de terror. Pode colocar lá. Você não teve medo, Fernando, nesse momento? Eu tive um pouco de medo. Mas ao mesmo tempo aquilo te fascinava um ponto de não sair. Na verdade, assim, eu sempre sabia em que eu acreditava. Eu sabia que o homem nasceu para ser eterno, assim, indiscutivelmente. Eu digo assim, eu não sei como é que tem alguém que não acredita na vida após a morte. Pessoa que lida muito com a morte, tu vê quando a pessoa morre ali, acabou. É só isso. Cadê a alma e o espírito da pessoa? Exatamente. Vai lá ver lá uma pessoa. Onde é que tá? É o boneco que tá ali, tá? É o boneco. É o boneco. Por favor, quem já presenciou pessoas partindo no hospital, teu cirurgião já partiu, tu vê assim, ó, tá aqui. E, na verdade, isso foi algo que foi, assim, ó, algo tocante. Eu resumi aqui, porque tem muitos detalhes em relação a isso. Mas depois, ao longo da minha caminhada, desde já como coloproctologista, né, eu operei uma paciente, faz alguns anos, numa cidade chamada Bagé, lá no Rio Grande do Sul. Sim, Bagé. Bagé. E ela fez uma cirurgia raquidiana, raque do umbigo para baixo, né? Tava tapado só aqui. Imagina como se fosse a cirurgia justamente assim, pra vocês entenderem. Vocês estão virados para mim com as pernas para cima e eu tô operando vocês aqui no meio da perna de vocês, tá? E vocês estão olhando aqui para cima de mim, certo? Aqui, ó, pra cá, tá? E tinha aquela a gente coloca a cortina, que é um tapume, para paciente não ficar olhando o cirurgião ali, ok? Bom, eu vi a paciente, e a paciente veio na primeira revisão, uma cirurgia de reto, e ela disse para mim...
Eu senti algo incomodado nela. Ela não me falou nada, mas eu senti assim, ó, essa mulher, o que deu Ela essa viu mulher? alguma coisa. Mas eu senti que ela queria me dizer algo e não Uhum. me falou. Não sei se ela tava alguma coisa com a cirurgia, desgostosa, alguma coisa. Quando ela veio na segunda, ela tava com a mesmo jeito. Com vontade de bater nas costas e cuspir algo pra fora, assim. E eu disse, o que tá acontecendo? O que a senhora tem que me dizer? Falei bem assim. Esse doutor, eu tenho uma coisa pra lhe dizer. Vou dizer. Primeira coisa, eu quero dizer uma coisa pro senhor. Eu sou totalmente ateia, tá, doutor? Ela nem sabia que eu era da parte espiritualidade, tudo. Eu sou ateia, mas eu tenho que lhe contar uma coisa. Eu disse, conte. Ela disse, o senhor sabia que todo o tempo que o senhor estava operando, o senhor viu que eu estava falando com o seu anestesista? Eu disse, claro, só foi do umbigo para baixo, não fizemos sedação nenhuma. O senhor sabia que em cima do seu lado direito, todo o tempo tinha um ser com a fisionomia de Jesus Cristo, parado, com a mão assim, olhando tudo. lhe olhando? E ela se surpreendeu quando eu digo assim, falei para ela, mas esse é o meu amigo, que eu convido para estar sempre comigo. Só que a senhora teve o privilégio de ver o que eu não vi. Mas eu sei que ele está. E, na verdade, isso aqui é um testemunho não para mim, porque eu tenho certeza. Bem-aventurado quem não viu e creu. É para a senhora entender que é tudo real. Doutor, o senhor viu que eu falei com a anestesista 2 vezes? Eu disse, vi, porque eu tinha certeza que eu estava sedada. E eu fechei os olhos e estava lá. E todo tempo, esse ser estava parado, lhe olhando com a cabeça para baixo. Assim, eu convido sempre ele. Outro caso, que teve marcante, que até envolveu uma secretária lá do consultório lá. Eu sempre peço uma coisa que eu aprendi, eu sempre peço assim nas minhas orações, digo, Deus, coloca os teus anjos ao redor da minha clínica. Coloca anjos na frente da clínica, protegendo a clínica. E as pessoas que vão entrar lá mal intencionadas ou com dor, que entrem já aliviadas na minha clínica. É a minha oração. E aí chegou uma senhora, passou pela frente da clínica, lemos lá. Foi até uma esquina, que tem uma veterinária, retornou e entrou e falou com uma secretária minha, por acaso ela já não trabalha mais comigo, disse pra ela, tu pode me achar louca, mas tu só disse pro doutor Fernando que tem um anjo bem grande nesse cantinho onde ele entra aqui, ó, e ele tá segurando como se fosse uma espada, assim, como se estivesse protegendo a clínica. E a secretária entrou lá e me falou, doutor, eu tenho que te passar uma coisa aqui. Vem aqui, doutor. Tem uma moça ali que veio dizer, ela pediu que ele dissesse, que inclusive eu conheço a senhora, que tem. Disse, mas eu peço. Tá tudo certo. Só qual é o problema que eu penso, Bia? Teria outros pra contar pra você, mas assim, ó. A nossa mente é tão limitada que a gente gosta de tomar decisões de dizer não existe, é bobagem, de coisas que a gente desconhece. E o que a gente desconhece é infinitamente maior do que a gente conhece. Infinitamente mais. Aí tem que ter humildade. Porque assim, a maioria dos nossos colegas não tem humildade. Qual é o defeito do cirurgião, e eu tô me incluindo porque eu sou cirurgião, é sempre querer achar uma explicação racional para coisas que às vezes não tem explicação racional. A gente tem que ter humildade de saber que tem coisas que a gente não vai explicar. Né? E esse mundo espiritual é uma coisa que causa medo, causa estranheza de todo mundo. É fácil dizer assim, ó, bobagem, ilusão, coisa de lunático. Aí seria bem fácil falar. Só que eu digo pra vocês, não é. Eu tive inúmeros relatos, eu digo assim, ó, coisas palpáveis, coisas extremamente palpáveis que já aconteceram realmente comigo, que, exemplo, eu uma vez no mês, eu palestro na minha igreja, na minha cidade. É uma coisa que eu tenho com Deus, tem milhões de compromissos, mas esse compromisso eu tenho, né? Deus disse assim, ó, mantém-te firme aqui. Eu te levantei, eu te exaltei, fiz o mundo te conhecer, mas tu continua firme sabendo quem é que te sustentou, quem é que te levantou. Tua humildade, tá? Mantém teu pezinho. Mantém isso aí. Exatamente. Tá? E nós estávamos indo, eu e a Francine, para Punta del Este, veranear. Tá? O pessoal da fronteira gosta muito de veranear lá em Punta. E fica a 600 quilômetros da minha cidade. E o meu filho, tem um filhinho de 10 anos, o Francisco. Ele tinha 3 anos. E nós estávamos já a 300, 400 quilômetros para dentro do Uruguai. E na véspera ele começou com uma amidalite violenta, cheia de placa. 3 anos, né? E gritaria para comer, e choratel, e eu e a Francine, nossas férias. Nossa, nas já temos tão pouquinho tempo de férias, o cirurgião.
E remédio, começou com antibiótico, foi tudo aí. E aí nós estávamos lá no Uruguai, o meu sogro e a minha sogra de Bento Gonçalves estavam juntos, só que estavam na caminhonete de trás. E tava um desespero do carro, tava um verdadeiro caos dentro do nosso carro lá. Eu Imagina. dirigindo, a Francine com o Francisco atrás, ele Chorando. gritando, não comendo, porque tava doendo pra comer. Isso pra Francine, só um pouquinho. Nós temos intimidade com Deus. Nós somos servos de Deus. A Francine era ateia, só pra vocês, não tem muito pra contar hoje, a Francine era ateia. A Francine hoje, além de toda a profissão dela, ela lida com cura interior Uhum. de mulheres feridas. Tá? Ela era ateia, Ateia. completamente ateia quando ela me conheceu. Nós nos conhecemos lá no Hospital Conceição de Porto Alegre. Tá? Ela era estudante e fez estágio comigo, assim que nós nos conhecemos. E eu disse pra ela, só um pouquinho. Vamos orar. Aqui. E nós oramos. Resumo da obra. O Francisco parou de chorar como se fosse um passe de mágica. E uma coisa até vergonha de contar, porque é de um proctologista aqui. A Francine deu salgadinho pra ele, salgado. Ele engoliu sem dor Sem dor nenhuma. e mamou. E melhorou. Contra fatos, não tem argumentos. E aconteceu comigo. Talvez se eu fosse outra pessoa, alguém acontecesse, tá inventando. Aconteceu comigo. Então eu tenho coisas extremamente palpáveis e reais pra Pra contar. contar em relação a isso. Pra quem diz, eu só lamento, isso aqui agora é pessoal meu, tá? O famoso ator de Hollywood do nosso tempo, hoje em dia muitos não conhecem, ele Jim Carrey, né? Jim O Jim Carrey. Carrey se converteu Isso, agora perto dos isso. 60 anos, né? E ele disse uma coisa que eu disse, por que eu não falei isso? Ele pegou e disse assim, eu queria que todas as pessoas até os 30 anos se tornassem milionárias para saber que essa não é a resposta. Isso mesmo. Quer dizer, em outras palavras, tem algo muito mais, tem algo que nos preenche muito mais, porque nós não conseguimos preencher o nosso espírito com dinheiro, com sexo e com festa. A gente não preenche. Senão, não teria multimilionários e bilionários se matando e se suicidando. Nós não teríamos. Né? Nosso espírito só se preenche com uma coisa. Por isso que Dostoiévski disse, né? Todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Eu gosto muito dessa Então frase. tem vazios que só Deus pode Quebra-cabeça preencher. com uma peça bem específica que tu não consegue colocar. Quebra-cabeça aquilo ali. Tem vazios que só Deus preenche. Aí, Tem. se alguém vai ver ou não,